Elas responderam à pergunta clássica: o que você vai ser quando crescer, com a pouco convencional atividade de narradora esportiva? O negócio não foi bem assim não, mas o fato é que, no que depender dessas narradoras que estão no Copa Delas de hoje, vai ter muita mulher falando, narrando e comentando o futebol. É isso mesmo, o Copa Delas de hoje recebe a narradora da TV Brasil e da Rádio Nacional, Luciana Zogaib, e a voz das transmissões da ESPN, Elaine Trevisan. Bem-vindas, meninas, que honra juntar essas duas narradoras que eu admiro tanto aqui. Para começar, obrigada, Luciana, por me substituir durante as minhas férias. Tentar. Maravilhosa, valeu demais, Tamo minha amiga. Agora, Lu, os caminhos foram abertos para vocês. Vocês, na verdade, estão abrindo os caminhos e tem muitos desafios nessa profissão de narradora. E aí, como é que você lida com isso? Pois é, boa tarde, Marília, todo mundo, né? Então, é importante persistir, né? Resistir também muito, né? Porque a gente sabe que é algo novo, é algo que culturalmente, né, as pessoas ainda não estão acostumadas, né? São muitos anos, né, de só homens, né, realizando essa atividade. Então, é normal que exista uma certa resistência para o novo, né? E nessa profissão também, né? E ainda por cima, se tratando de futebol, que a gente sabe que é um meio que também é machista, né? É um meio também que as mulheres têm muita dificuldade. Então, soma as duas coisas, fica realmente bem complicado. Mas é importante ter a cabeça boa, persistir, se manter aí estudando sempre, mirando um horizonte positivo, fazendo da melhor maneira, com muito amor, com muita vontade. E é isso que eu procuro fazer para poder superar todas essas adversidades e principalmente para que outras mulheres, né, possam, quando pensar nessa profissão, ter a certeza que elas podem realizar, né? Porque lá atrás, quando teve essa pergunta, o que você vai ser quando crescer, por mais que eu pensasse em trabalhar com o esporte, em trabalhar nesse meio, eu achava que era algo muito, muito difícil, assim, muito distante, longe da realidade. E talvez isso tenha feito com que isso tudo atrasasse um pouco, né? Então, que outras possam, quanto antes, desenvolverem seus talentos, suas habilidades, não desperdiçar, né, o tempo, e que a gente possa ser um incentivo para isso, né? Abrindo portas e mostrando que nós podemos sim ocupar qualquer lugar. Sem dúvida. Elaine, você se sente inspirando outras garotas? E conta para mim, como é que você define essa atividade de narração? Como a Lu bem já antecipou, vai muito além do que pegar o microfone e soltar a voz, né? Tem um estudo, tem toda uma preparação. É isso. Boa tarde, Marília, Lu, todo mundo que está acompanhando. Eu me sinto muito identificada com o que a Lu falou, né? Também não respondi essa pergunta quando eu era mais nova, de quero ser uma narradora esportiva, e as coisas foram acontecendo. Acho muito que porque a gente não tinha referência. Então não tinha como, eu sonho ser narradora esportiva, porque eu não olhava e via uma narradora esportiva na TV, por exemplo, para talvez sonhar com aquilo. Então eu acho que eu, Lu e todas as mulheres que estão chegando e ocupando esse espaço são importantes, principalmente para as outras meninas ou mulheres olharem e falar, cara, é possível, quero e estou vendo ali, acho que posso fazer. Enfim, cada um à sua maneira. Mas respondendo só outra pergunta, é isso, não é só pegar o microfone, ir lá e sair falando. A Lu sabe bem disso, são horas de estudo dos times, dos campeonatos, das regras. Futebol é futebol, só que a gente não é narradora de futebol, é narradora esportiva, então tem várias modalidades. Enfim, é o desafio que eu acho que toda profissão vai ter, né? Toda função, o jornalista também passa por isso, cada pauta um novo estudo. Então, é uma coisa que não é só pegar o microfone de fato e narrar. Tem muito estudo envolvido nisso.
Agora, é impossível não falar do fã ou hater, né? A gente, lamentavelmente, vocês lidam muito com isso. Na verdade, qualquer mulher, eu acho que quando se aparece no esporte e de uma forma diferente, né, que ainda não foi ocupada, tem esse estranhamento. Como é que você lida com isso, Elaine? Eu vi recentemente até um meme maravilhoso de um telespectador reclamando da Renata Silveira, que é do Grupo Globo, e ela falou, não sei o que foi pior, o jogo do Corinthians ou a narração da Renata? Aí ela responde, querido, eu não estava nem na narração do Corinthians. Conta pra mim. Ela falou, vaza, né, daqui. Mas conta pra mim, como que você lida com isso? Eu sei que a Lu lida de uma maneira muito particular, ela, enfim, segue em frente, mas e você? Eu acho que é um pouquinho parecido com a Lu. Eu acho que quando a gente tem mais visibilidade, óbvio que o hater, né, aparece com mais frequência. Então, eu acho que no começo até mexia um pouco mais comigo, mas depois de alguns jogos grandes, principalmente o Derby de Manchester, que eu recebi muitas mensagens, que eu pensei, meu Deus, como essa pessoa tirou esse tempo da vida para fazer isso, para destilar ódio, tá faltando o boleto, ou louça, ou enfim, alguma coisa nessa vida. Mas eu acho que o que a Renata falou, esse meme que você citou, é muito frequente. A Lu deve passar por isso. Eu sou xingada por jogos que eu nunca nem narrei, que eu nem estou na emissora para narrar. Então, é assim, o cara tá ali muito mais para destilar ódio contra a mulher, não contra a narradora X ou Y, o que já seria um grande absurdo. Eu procuro não ligar muito para isso, porque eu acho, Marília, que a pessoa que está ali mandando a mensagem, é isso que ela quer te atingir. Então, se você responde de alguma forma, ele se sente atendido, ele se sente realizado. Então, eu prefiro não ligar e focar no meu trabalho, focar em opiniões de pessoas que entendem, então outras narradoras, outros narradores e pessoas do meio mesmo para me pautar. E claro, a gente está querendo melhorar sempre. Então essa é a opinião que eu procuro ouvir. Legal, muito bom. E é isso, gente. Sinto muito, elas vieram para ficar. A gente está aqui, não tem um passo atrás, né? A gente segue em frente. E por isso, vamos falar então de Campeonato Brasileiro até o dia 1º de julho. É isso mesmo, julho. Tem os jogos de Internacional e Grêmio de rodadas atrasadas por conta das tragédias que ocorreram lá no Rio Grande do Sul. Nessa quinta-feira tem jogo pela 9ª rodada entre Internacional e Ferroviária, pela 11ª rodada também tem Atlético Mineiro e Grêmio. Já na segunda-feira, dia 1º, sim, vai ter Inter e Bragantino também pela 11ª rodada. E aí segue o Brasileirão em pausa por conta das Olimpíadas, né, de Paris, os Jogos de Paris que começam no dia 25 de julho para a seleção brasileira. Isso aí para daqui a pouquinho. Vamos falar então de Brasileirão, meninas. A gente está aí pertinho do fim dessa primeira fase, né? Terminando esses jogos atrasados, vão faltar a 14ª rodada e a 15ª. E aí sim vai para as quartas de final. Lu, a gente tem o G4 muito bem definido. Corinthians, talvez mude alguma coisa ali na posição. Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Palmeiras. A minha dúvida é entre os outros. Quem classifica para essa etapa seguinte? A gente está vendo Grêmio e Inter com 6 pontos aí em jogo, né? Como é que deve ficar? Pois é, esses jogos, né, que ficaram para trás, né, acabam sendo muito importantes nesse momento. Depois a gente vai ter essa pausa e aí as equipes vão ter um tempo, todas elas, né, para se reorganizarem, mas de fato tanto o Grêmio quanto o Inter podem pintar, né, ali na parte de cima da tabela com esses jogos que estão aí no atraso, principalmente o Grêmio, né, o Grêmio que está bem próximo ali e tem o confronto contra o Atlético Mineiro, a equipe que já está rebaixada, mas por outro lado a gente sabe que também às vezes essa é uma questão que a equipe também quer aproveitar o momento para ficar também, fazer os seus pontos, tentar pontuar, porque só foi um ponto, né? Então, realmente, o Atlético também está querendo se provar de honra, ainda, né, de alguma maneira, e pode dificultar o caminho do Grêmio. O Grêmio que vem passando por momentos muito difíceis, né? Tive a oportunidade de conversar com a Taissan esses dias e elas perderam o jogo recente, né? E agora vão para esse confronto, assim, com deslocamentos muito grandes, um desgaste emocional, um desgaste físico realmente
realmente muito grande, né? E, então, assim, para elas, é claro, elas estão num processo de superação, só o fato de elas estarem participando da competição, da maneira como elas voltaram, né? Tão unidas, estão ali firmes, já é motivo de orgulho, eu acho. Mas, de fato, é um momento assim, muito difícil para o Grêmio, mas que está aí reunindo todas as possibilidades. Se a gente pensar que antes da tragédia o Grêmio estava figurando muito bem no campeonato, ficou com muitos jogos a menos, isso traz uma pressão, querendo ou não. E aí, quando volta com todas essas dificuldades de se deslocar muito, enfim, com toda essa pressão também psicológica, mas as meninas estão indo muito bem. Vai ter problema aí para a galera que está ali ainda correndo risco, né? Principalmente o Flamengo, que eu acho que é a equipe que mais causa decepção, assim, pelos investimentos feitos e a posição que se encontra. Não sei se a Elaine concorda também comigo. É isso que eu ia passar a palavra para a Elaine. Elaine, a gente tem, abaixo do Palmeiras, que está em quarto lugar, Cruzeiro, Bragantino, Flamengo, América Mineiro, o Grêmio e Fluminense e Real Brasília. E o próprio Internacional. Ali depois já é o Z4 para daqui a pouco. Desses times, você considera quem avança e até complementando o que Lu falou, muito peculiar mesmo, né, esse campeonato esse ano por conta de todas essas tragédias. Né? É isso. Eu tô com a Lu em relação à decepção, porque o Flamengo investiu muito, trouxe o Bari reuniu todos os seus talentos que ele já tinha trabalhado. E eu acho que não só a gente, todo mundo esperava muito mais esse Flamengo. E a gente espera já pelo menos 2 temporadas, né? Pela mudança de chave do Flamengo. Mas como a gente destacou o Grêmio, eu acho que basta também destacar o Inter. Porque o Inter fez final de Brasileirão recentemente. Ele sempre figura ali entre os 8 primeiros. Tivemos, né, as tragédias do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso abala um pouquinho, mas eu acho que o Inter ainda vem para brigar por esse G8. Flamengo balança, eu acho que é interessante a gente olhar para esse Inter e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está fazendo até mudanças nos times do Paulista para buscar essa classificação dentro do brasileiro. Então eu acho que o Red Bull Bragantino pode dar um trabalho, ele está na zona de classificação, mas como a gente falou, vem gente aí buscando cada vez mais. Grêmio e Inter não vão querer ficar de fora. Óbvio que tem toda uma repaginação aí depois desse momento de tragédia, e que é de reconstrução ainda, né? Você não acaba a chuva, vira a página. Então tem todo um processo, mas eu acho que o Inter também é um que vai dar trabalho. E vamos colocar um asteriscozinho no América Mineiro, porque é um time que entrou sem expectativa nenhuma, pelo menos aí nessa disputa para o G8, está figurando e está fazendo um campeonato muito positivo. E faz tempo eu acho que a gente estava com falta, né, desses times de Minas figurarem com mais força. Então a gente tem um Cruzeiro com um comando feminino, desde a direção ali, mudou de dono e mantiveram aí essa equipe. E o Galo, que é totalmente oposto, depois a gente fala disso, mas eu acho que Minas está balançando e o América é um ponto importante de um time que começou agora, está investindo, tem muita base boa e figura aí entre os 8 primeiros. Pois é, bem lembrado o América Mineiro, que está aí brigando para avançar de fase. E é difícil, né, Marília? Normalmente a equipe quando sobe, a gente vê que nesse campeonato que cai em 4 e sobe em 4, um campeonato que você tem uma primeira fase que é o turno único, é bem difícil, às vezes, as equipes se manterem. Então, diferente do que aconteceu, né, nos anos anteriores, a gente vê o América tentando brigar, inclusive, para se classificar. Então, isso é muito legal também, né, de ver como que se estruturou. E como bem disse a Elaine, o Inter ficou ali na zona de rebaixamento, causando uma surpresa para todos, né, por tudo que vinha fazendo, mas está dando pinta de que isso já vai é mudar. Passado e vai brigar lá em cima também. Pois é, essas 2 últimas rodadas prometem emoções. Agora eu queria falar desse Z4, porque como a gente comentou, o Atlético Mineiro já está definido, não importa qual jogo vai fazer. E aí a gente tem Avaí, Kinderman, Botafogo e Santos. Dificilmente a gente consegue tirar esses times aí do Z4, né, Lu? Pois é, né? E a gente vê, né, como o Santos, né? O Santos, que é uma equipe com muita história no futebol feminino também, teve todos esses problemas nessa temporada e não à toa está na situação que está, né?
E junto com o Kinderman, que é outra equipe também que tem muita história. Então, assim, é um Z4 aí de peso, né? E um peso muito negativo, que dificilmente o Botafogo tem ainda suas possibilidades, mas também está numa situação bem complicada, né? E vale a pena também a gente destacar o Fluminense também, que é um Fluminense que subiu e que conseguiu já se garantir e que também vai brigar ali, tá entre conseguir uma vaga também, né? Mas já está feliz, satisfeito por ter o objetivo primeiro, que era se manter na primeira divisão e conseguiu. Então agora é o Botafogo tentar também se organizar para conseguir sair, mas de fato para o Santos tá bem complicada a vida, né? Tá bem complicado. Botafogo, lembrando que Botafogo e Santos estão com 10 pontos apenas, né? Tudo pode acontecer, mas realmente a situação é difícil. Você quer ir de São Paulo, né, Elaine? O Santos já fez tanta coisa bonita, né? Enfim, as Sereias da Vila tem uma história bacana. É isso, e a gente fala aqui em São Paulo, Marília, do multiverso do Santos, porque no Paulistão ele figura entre as primeiras colocações e no Brasileiro passa por essa situação, que é o que você falou, cada jogo agora no Brasileiro para o Santos é jogo da vida, porque está muito difícil sair dessa situação. E a gente tentou interpretar de uma forma assim, aqui em São Paulo. A crise veio, como a Lu falou, tem motivos mil aí, desde o clube até a questão do assédio que está sendo investigado e tudo mais, que balançou muito o time, que é um time com uma história muito forte dentro do futebol feminino brasileiro. E eu acho que eles estão aprendendo a lidar com a crise. Primeiro, você admitir que a crise existe, que tiveram erros e daí começar a lidar com eles. Isso bateu muito mais agora, maio, junho. Então, quando o Paulistão começou, o Santos já estava melhor nessa reconstrução. Só que pegou muito do brasileiro e no brasileiro ficou em situação complicada. Eu acho, como você disse, esses 4 últimos, bem complicado aí conseguir reconstruir em 2 rodadas. Avaí Kinderman vai doer demais, a gente vê caindo, assim como o Atlético Mineiro também, mas eu acho que Santos e Botafogo a partir de agora é sangue no olho, faca no dente. Né? Eles vão se enfrentar, né? Assim que voltar Sim. o campeonato, é esse confronto direto entre Santos e Botafogo. O Santos que ainda pega o Internacional também, né? Já o Botafogo vai enfrentar o América Mineiro na última rodada. Então, assim, são 2 jogos difíceis, mas tem o confronto direto ali dos 2. Esse jogo a gente não vai poder perder, não. Fortes emoções, a gente transmite também alguns jogos aqui na tela da TV Brasil. Fique ligado nas nossas redes sociais que a gente vai avisar quais jogos que nós vamos transmitir com a narração de Luciana Zogaibe. Lembrando que vai ter mais, né? Não é só Exatamente, um, não, né? exatamente. Temos A2 ainda, Sub-20, tem muita futebol feminino aqui na tela da TV Brasil. E, enfim, já que a gente falou de Brasileirão e ele tá pausado por conta dos Jogos de Paris, vamos embora então falar de seleção feminina. O Brasil estreia na Olimpíada no dia 25 de julho, às 2h, horário de Brasília, contra a Nigéria. E aí eu quero saber a expectativa de vocês. Lu, a gente está nesse grupo C, super difícil, tem além da Nigéria, a Espanha e o Japão. O que você espera dessa Olimpíada aí para o Brasil? Eu tô com uma expectativa muito grande, assim, apesar de ter um grupo muito difícil, né? Afinal de contas, é a campeã mundial, a Espanha, é o Japão, que sempre é um adversário difícil, né? E a Nigéria. Então, assim, que também vem jogando muito bem. Então, assim, o Brasil... Mas é aquilo, os Jogos Olímpicos não tem muito para onde você correr, são poucas as seleções, então... mas, assim, eu estou muito confiante no trabalho que vem sendo feito, né? Eu acho que deu uma cara nova para a seleção, né? Deu, assim, um incentivo muito grande. E eu espero que a gente possa estrear aí com o pé direito, com uma vitória, porque vai ser muito importante vencer nesse primeiro jogo, né? Então, a minha expectativa é as melhores possíveis. Eu espero que a minha expectativa se torne realidade, que a gente possa torcer aí para o Brasil conquistar uma medalha olímpica, que aí sim a gente vai seguir, né, nessa caminhada aí do Arthur Elias, que eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho à frente da seleção. Bacana, eu também torço, confesso. Agora, Elaine, falando de Arthur Elias, você acha que essa lista que ele tem feito, né, nos últimos jogos deve mudar muito? Aí porque antes da Olimpíada tem a convocação, minha gente. O que você espera dessa convocação? Então, o problema da lista do Arthur é que ela é muito restrita, né, para os Jogos Olímpicos. Então, dos nomes que ele já chamou, a gente
tenta reduzir essa lista. Então, eu acho que vão ter as melhores, porque foram todas as jogadores que estão nos melhores momentos, que ele já experimentou. Mas eu acho que ele vai entender que é uma competição, e ele não à toa é o técnico da seleção brasileira, é uma competição de tiro curtíssimo. A gente tem o grupo, na minha opinião, o da morte, que tem Japão, que tem a Espanha, que é a grande favorita para o título, e tem uma Nigéria que conseguiu essa vaga brigando muito. Só que a gente tem um histórico aí recente de enfrentamento contra o Japão, que eu acho que a gente pode respirar, acho que temos que vencer nessa estreia, e a Espanha vai ser a grande pedra no sapato, mas que bom que a gente vai poder enfrentar ainda na fase de grupos, né? Que é aquela, se você for derrapar, tem que derrapar aqui, e um pouquinho só. Então, eu espero que essa lista ela tenha muita atenção para esse meio de campo, porque eu acho que é o grande desafio do Arthur. Eu queria entender como que um técnico consegue escolher um número tão pequeno de jogadoras entre tantos talentos que a gente está vendo aí no Brasileirão e nas competições estaduais. Que bom, né, Marília, que Exato. A gente tem esses recursos aí de jogadoras. Palma. Sem dúvida, que a gente sempre teve talentos, a questão é desenvolver esses talentos e agora eles estão sendo desenvolvidos e, como você bem falou, se destacando aí nos campeonatos e aí tem que pensar muito bem. Trabalho para Arthur Elias, a gente só essa comenta, dor de cabeça a gente é dele, a gente não quer pra gente não, a gente só fica aqui espiando, né? É isso aí. A gente, claro, torce para a seleção brasileira, torço por vocês também, meninas, lembrando que atual campeão olímpico é o Canadá, mas está chegando meio em baixa. Enfim, tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai ser essas Olimpíadas, vão ser esses Jogos de Paris. Eu queria agradecer super a presença de vocês. Ficaria batendo um papo a mais, chamaria um cafezinho, chamaria a Nath, que é a nossa jornalista, produtora de pauta aqui também, para incorporar essa mesa. Valeu demais. Fica aqui minha admiração, reforço novamente. Obrigada. É mútua. Obrigada também para vocês que acompanham a gente sempre aqui nas redes sociais, no YouTube da TV Brasil. Semana que vem tem mais Copa Delas. Vamos falar de Brasileirão, de seleção e tudo mais. E se lembre, a TV Brasil, a tela da gente também, a tela do futebol feminino. Como eu falei, fique ligado nas nossas redes sociais e acompanhe a agenda de jogos. Até a próxima, gente!